Graça e paz, boa noite a todos. Para mim é mais uma vez um prazer e uma honra poder trazer uma palavra ao coração de cada um de vocês. Como o nosso irmão Edmilson bem disse, é um desafio falar sobre Apocalipse. Eu vejo que é um desafio nos dias de hoje pregar a palavra do Senhor. A verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, não esse evangelho diluído e pervertido que nós temos visto. E eu queria, geralmente o homem não é muito bom para lembrar a data, pelo menos eu sou meio difícil de lembrar a data, mas já que eu lembrei agora eu vou aproveitar e falar, vou aproveitar esse momento. Mês passado, exatamente dia 7, fez um ano que Deus trouxe eu para esse lugar. Ainda não entendo muito bem quais são os planos dele para a minha vida, mas eu sempre falo para minha esposa que eu sempre estou olhando para a nuvem. Eu acho que o nosso problema hoje em dia é olhar muito para instituições, para prédios, construções, e a gente tem deixado de olhar para a nuvem um pouco. A nuvem está indo para lá, está indo para cá, e nós estamos aqui chutando o dedo. Então eu não entendo muito bem ainda os planos de Deus de ter trazido para esse lugar, mas o mês passado, dia 7, fez um ano, e eu queria aproveitar esse momento. Não quero aqui citar nomes para ser injusto e ingrato com ninguém, mas eu queria agradecer a todos, membros, líderes, que desde o primeiro dia que eu pisei nesse lugar, me acolheram, como eu já bem disse aqui muitas vezes, e sempre me trataram bem, não só eu, como toda a minha família. Só Deus para retribuir para vocês isso que vocês têm feito, não só para mim, mas eu vejo que para todos que vêm aqui nesse lugar. Amém? Estamos dando continuidade, mais uma quarta-feira, a quarta mais, sobre alguns temas do Apocalipse. Semana passada o pastor Eliseu fez a abertura e nos falou um pouco sobre a igreja de Éfeso, e hoje a gente vai conhecer uma igreja que ela é conhecida no meio religioso, em todos os meios, como uma igreja onde literalmente os irmãos foram massacrados. Literalmente eles foram dizimados, mortos. Eu não vou entrar aqui, eu já li bastante sobre a igreja de Esmirna, e eu não vou entrar aqui em alguns detalhes sobre essa igreja, justamente porque a história que eu conheço, pelo menos eu acredito que muitos aqui conhecem, é uma história muito difícil daqueles primeiros irmãos que viveram naquela época. Amém? Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 8. O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Quem for achando Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, fique de pé para a gente fazer a leitura em referência à palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, aleluias, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrerei perseguições durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição da segunda morte. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi lida. Sabemos que a sua palavra é poderosa, Senhor, e eficaz. Por isso, nessa noite, Senhor, venha falar com a sua igreja que hoje aqui se encontra reunida. Vem, Senhor, falar a cada coração, que eu seja apenas, Senhor, um instrumento, uma ponte, Senhor, para que as vidas que o Senhor trouxe aqui nesse lugar venham escutar a sua voz,
Que venhamos, Senhor, nesse final de história, Senhor, nesse final de dia, Senhor, sejamos, Senhor, conduzidos de volta para a Tua presença. Que nós, Senhor, tenhamos uma conversão genuína, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, e o nosso coração volte a Ti, lugar de onde jamais deveríamos ter saído, Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite eu agradeço, Senhor. Usa-me, Senhor, poderosamente, para que a Tua voz, Senhor, toque, Senhor, e fale a cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. O pastor Eliseu, a semana passada, ele fez uma boa introdução sobre o livro de Apocalipse, e eu não vou entrar aqui em pormenores daquilo que já foi falado por ele, vou apenas fazer algumas observações. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, porque é um livro que tem uma linguagem e uma simbologia bem, assim, para as primeiras pessoas que leem, meio complicado. Porém, nenhuma vírgula que está aqui na Bíblia está por acaso. Tudo tem um significado e tudo tem um propósito. Não estudei muito ao longo desse meu ministério sobre a igreja, o livro de Apocalipse, mas já fiz alguns estudos e já li alguns estudos. O significado da palavra Apocalipse, eu vou falar algumas coisas aqui antes da gente entrar sobre a igreja de Esmirna. Eu vou só fazer algumas colocações que talvez para alguns aqui sejam irrelevantes, mas eu acredito que muitas pessoas ainda não sabem. A gente conversa com muitas pessoas e ainda é um mistério e ainda não é, muitas coisas não estão bem explicadas para essas pessoas. Então, eu vou ler aqui e vou falar alguma coisa sobre a respeito de Apocalipse, para depois nós entrarmos na igreja de Esmirna. Eu tenho certeza que a palavra aqui essa noite vai mexer com muita gente. E como o próprio pastor Eliseu diz, ele acaba nos ensinando, eu não estou nem aí. Ele sempre tem costume de falar isso daí, então eu vou copiar esse chavão dele. Mas essa palavra, na verdade, eu estava conversando com o Edmilson, acho que a semana passada. É uma palavra que há muito tempo estava no meu coração. E eu sempre fiquei segurando ela, esperando Deus dar um sinal verde para lançar essa palavra. Não vou fugir do tema aqui, do que está sendo tratado, mas é uma palavra que faz tempo que está no meu coração. E eu estava falando com o Edmilson, chegou aqui, eu vou soltar. Não quero nem saber, é hoje. Mas é uma palavra que eu tenho certeza que vai falar o coração de muitas pessoas aqui. Nós passamos nesse final de história, nós passamos por um momento complicado. E eu costumo sempre falar com a minha esposa que a gente está num momento tão complicado onde falar a verdade é motivo de escândalo. Por isso que eu bem disse aqui que pregar a palavra de Deus hoje, o verdadeiro evangelho, é difícil. Não só o livro de Apocalipse, mas a própria palavra do Senhor. Porque a verdade é, nós viramos as costas para Deus. Essa é a verdade. Ele sempre esteve ao nosso alcance. Ele nunca esteve longe a ponto que a gente não conseguisse pegá-lo. Mas nós, pela nossa desobediência, por o nosso, como que eu posso dizer, pela nossa ideologia, pela nossa opinião, muitas vezes a gente acaba se afastando dele. Então eu vejo que a palavra hoje vai mexer com muitas pessoas aqui, mas eu tenho certeza que, como a própria palavra diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus, ele repreende ao filho que ama. Amém? Então, se a palavra for confrontar hoje, é porque eu acredito, como o irmão Edmilson na abertura que disse, eu acredito que ele tem um propósito para esse lugar, ele tem um propósito para a vida de muitas pessoas aqui. Eu acredito fielmente nisso daí, acredito que nesse final de história, nesse final de dias, eu não sei quando Jesus vai voltar, se vai ser hoje, ou se vai ser o mês que vem, mas eu sei que muitas pessoas ainda vão voltar e vai se render, e vai reconhecer que somente Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração. Amém? O significado da palavra Apocalipse, em muitas traduções, fala sobre exposição, sobre revelação, depende muito da tradução, mas o significado da palavra Apocalipse é exatamente isso daí, exposição, revelação. Algumas traduções bíblicas tratam com esse tema. Quem escreveu o livro foi o apóstolo João. Ele é conhecido como o discípulo a quem Jesus o amava. Quem já leu a Bíblia sabe muito bem do que eu estou falando. Eu já fiz alguns estudos, como eu disse para vocês, sobre o livro de Apocalipse, mas há uns dias atrás, um irmão da igreja, que está presente aí, sabe que eu estou falando dele, eu já vi várias divisões do livro de Apocalipse. Vários estudos dividem o livro de Apocalipse em várias partes. Porém, esse estudo que o irmão passou para mim, eu achei muito interessante, porque
é uma divisão e um estudo simples e de fácil entendimento. É uma divisão fácil, porém ela explica muito bem, ela divide muito bem o livro de Apocalipse. E nesse estudo que esse irmão me passou, esse estudo ele fala que o livro de Apocalipse se divide em 3 partes. A primeira parte do livro de Apocalipse trata exatamente o capítulo 1, onde nós vemos um Jesus que vem glorificado. Ele vem como um juiz. Nós que estamos acostumados, pelo menos assim, a gente lê um pouco mais a Bíblia, a gente está acostumado com Jesus do Novo Testamento bonzinho, um Jesus que fala, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Se alguém te der um tapa de um lado do rosto, vire para dar o outro. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Só que quando esse irmão passou o estudo, e eu comecei a ler esse estudo, e comecei a ler a Bíblia, comparar, a gente vê um Jesus no capítulo 1 totalmente diferente daquele Jesus que nós conhecemos. Ali Jesus vem soltando fogo do olho, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, o seu pé brilha como um latão reluzente. Ele vem exatamente como um juiz, e ele vem trazer juízo e trazer justiça, e é o que ele vai fazer nesses últimos dias quando ele voltar. Na época que eu estava perdido, que eu estava no mundo, eu sempre tinha um costume de brincar. A gente era incrédulo, não conhecia Jesus. Eu falava que se Jesus voltasse nos dias de hoje, nós crucificaríamos ele de novo. Só que nós não vamos conseguir fazer isso aí, porque agora ele vai vir julgar. Ele vai vir julgar cada um de nós. E a palavra diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que somente Ele é o Senhor. Amém? E a primeira divisão desse livro do Apocalipse traz o capítulo 1, trazendo esse Jesus que é meio diferente daquilo que nós conhecemos. A segunda divisão desse estudo do Apocalipse trata do capítulo 2 ao capítulo 3, que fala sobre as 7 cartas, sobre as 7 igrejas, que nós estamos tratando aqui. Cada quarta-feira vai ser tratada por um pastor. E a terceira divisão é do capítulo 4 ao 22, que trata sobre as coisas que haveriam de acontecer, as coisas que ainda haveriam de acontecer. Trata também sobre o calendário profético, sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, sobre a tribulação, sobre o milênio e, por último, o grande trono branco. O livro de Apocalipse, nesse estudo que esse irmão me passou, ele divide o livro de Apocalipse nessas 3 partes, basicamente. Como eu já tinha dito, eu já vi outros, porém esse aqui foi o mais interessante. Mas para nós, qual é o que interessa? Qual é o objetivo do livro de Apocalipse? O objetivo do livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para os últimos dias. Últimos dias esses que nós estamos vivendo. É unânime no meio religioso, é unânime no meio dos teólogos, dos historiadores, das pessoas que estudam a palavra de Deus, que nós estamos vivendo esses dias. Como eu disse, eu não sei se Jesus vai voltar hoje, se vai voltar ao final do ano, mas nós estamos vivendo esses dias, os últimos dias. Eu sempre tenho o costume de falar, aquele que está perdido, que volte logo para a presença do Senhor. Não tem mais tempo, acabou o tempo de brincadeira, acabou o tempo de brincar de ser cristão, acabou o tempo de brincar de ser crente. Não temos mais tempo para isso. Aliás, nós nunca tivemos, porque você não sabe, você pode morrer, Jesus pode não voltar, mas você pode morrer hoje. E se você não tiver entregue sua vida para Ele, se Ele não for o seu Senhor, nós sabemos muito bem o fim que teremos. E hoje a gente vai tratar sobre uma igreja, que eu confesso para os irmãos que quando eu comecei a ler sobre essa igreja, o Edmilson começou a falar aqui, eu falei, ele vai começar, ele vai ficar falando tudo que eu ia falar. Eu acho que, sei lá, deve ter uma ligação com o meu tablet dele ali, e é uma igreja que, por vários momentos quando eu estava lendo sobre ela, estudando sobre ela, eu me peguei várias vezes chorando, porque foram irmãos que pagaram. Eu achei interessante a colocação do pastor Eliseu a semana passada. Foi um verdadeiro banho de sangue. Aqueles irmãos daquela igreja, eles foram dizimados.
eles foram destruídos, famílias foram destruídas, crianças, bebês foram queimados vivos, pessoas foram jogadas às feras, a ponto de as suas partes íntimas, as suas partes mais profundas ficarem à mostra. Pagaram com sua própria vida, mas não negaram Jesus, não negaram esse evangelho, essa palavra. E nós vamos conhecer um pouco sobre essa igreja. A história da fundação da igreja de Esmirna, a história da fundação dela é pouco conhecida, não se sabe como ela surgiu. O que se sabe é que possivelmente alguns discípulos do apóstolo Paulo tenham sido os primeiros irmãos daquela igreja. Alguns estudos apontam, mas nós não sabemos como ela foi fundada, como ela foi criada. O que chama atenção é que no final do segundo século, ela atingiu uma certa posição porque ela passou a ter por obrigação o culto ao imperador. O próprio pastor Eliseu tratou essa questão sobre a igreja de Éfeso, ele falou sobre esse culto. Para você ter uma noção melhor do que é esse culto, o culto ao imperador era uma adoração obrigatória, onde todas as pessoas eram obrigadas a adorar o imperador, porque o imperador naquela época, ele era tido como um deus. Então todas as pessoas tinham que se curvar e adorar. Consequentemente, os irmãos, os crentes da igreja de Esmirna que se opuseram a tal situação, foram literalmente mortos, foram levados a um lugar chamado Arena, um verdadeiro palco de horrores. Alguns estudos que eu li e vi certas coisas que foi falado, eu fiquei olhando para aqueles irmãos e olhando para nós hoje, e daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Eles foram mortos, famílias, as esposas, os maridos, os filhos, eles eram levados a esse lugar, e lá diante do imperador e diante de uma multidão de pessoas pagando, era falado para que eles negassem esse Jesus, negassem esse evangelho. Caso contrário, muitos foram mortos, alguns foram queimados. O principal líder naquela época da igreja de Esmirna foi um homem chamado Policarpo. Policarpo, ele é conhecido como um dos pais da igreja primitiva. Eusébio, um bispo da época, na sua história eclesiástica, ele narra o martírio que Policarpo passou. Certa vez levaram Policarpo a essa arena, um dos maiores anfiteatros do céu aberto, lugares que até hoje existem as ruínas lá. E Policarpo foi levado diante do imperador, e quando ele estava lá na frente do imperador, foi dito a ele para que negasse Jesus, que negasse esse evangelho. Policarpo, diz a história, Eusébio narra na sua narrativa, diz que ele nem se importou. Foi falado para ele que se ele não negasse esse evangelho, que se ele não negasse a Jesus Cristo, ele iria ser jogado às feras. Ele não deu importância nenhuma e não apresentou nenhum sentimento. E diante das acusações dos seus opressores, diante daquelas acusações que faziam e aquelas coisas que falavam para ele, foi falado para ele que se ele não negasse, iria ser montado uma fogueira e ele iria ser queimado vivo. Esse era o líder daquela época. Esse era o tipo de líder que a igreja do Senhor tinha antigamente. A história, ainda Eusébio continua na sua história, que quando disseram para ele que ele ia ser queimado, ele virou para o imperador e para aqueles soldados romanos que estavam lá, e falou que daquele fogo ele escaparia, mas que aqueles opositores, que aqueles pagãos não iriam fugir do fogo da justiça que o Senhor ia trazer pela vida deles. Aí conta a história que aqueles soldados alegres, trazendo aquelas madeiras, começaram a montar a fogueira, e quando colocaram Policarpo na fogueira, Eusébio fala na sua história que o fogo fez uma espécie na forma de uma abóbora, na forma de um arco, e aquele fogo consumindo a madeira e não consumia Policarpo. Um soldado que estava próximo da fogueira, então, com uma adaga na mão, pega
e enfia em Policarpo e ele acaba morrendo. Mas diz que o fogo fez uma espécie de um círculo em volta dele e não consumia. Então, esse foi o final da história desse homem, de Policarpo. Esmirna também foi conhecida como a fábula de um tal Deus chamado um Deus Dionísio, um Deus que supostamente tinha sido morto, mas ressuscitou. Existem várias histórias da mitologia, como o pastor Eliseu tratou a semana passada. Atualmente a igreja, ela ocupa o local antigo, se chama Izmir, que a tradução dessa palavra significa mirra. A mirra, ela é uma substância que ela é extraída de uma planta, e na época eles utilizavam essa substância na fabricação de perfume e de embalsamento. E eles conseguem extrair essa mirra dessa planta através de um esmagamento cômico, mas foi exatamente o que aconteceu para aqueles irmãos. Eles foram literalmente esmagados. Uma chacina, como diz aí no mundo. Pagaram com sua própria vida para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo esse evangelho, para que hoje nós estivéssemos aqui como igreja reunida. E quando eu quero confessar para os irmãos que quando eu comecei a ler, comecei a orar e comecei a olhar esses primeiros irmãos, aquilo que eles passaram, aquilo que eles viveram, e eu confesso para os irmãos que eu tentei não fazer isso, mas eu acabei querendo comparar esses irmãos. Eu sei que foram épocas e situações diferentes, eu sei que foram momentos da história diferentes, nós sabemos que existia um plano por trás de tudo isso, mas eu comecei a comparar essa igreja de Esmirna com a igreja de hoje, e eu confesso para os irmãos que a palavra comparação não se enquadra, porque não existe comparação. Esses irmãos verdadeiramente queriam Cristo, esses irmãos verdadeiramente amavam a palavra. Pastor, hoje nós também queremos, que nós quer nada, meu irmão. Vamos começar a falar a verdade aqui, vamos deixar de hipocrisia. Nós estamos diante da presença do Senhor, nós não estamos muito ligando para Deus hoje não. Não está muito ligado com esse negócio de Jesus, não. Ah, pastor, aqui negócio da palavra, gosta nada. Se a gente gostasse da palavra, a gente ouvia a palavra. Pastor, que eu mais ouço, a gente é de oração é nada. Somos nada. Vamos falar a verdade. Faz um evento na igreja, lota de gente, na reunião de oração vem meia dúzia. É sempre a meia dúzia. Que nós quer Cristo nada, que a gente ama Cristo nada. Esses irmãos amavam Cristo, pagaram com sua vida, com a vida dos seus entes queridos, dos seus filhos, foram literalmente esmagados. E eu fiquei olhando para essa igreja e há uma discrepância muito grande. Eu sempre falei aqui, eu já preguei aqui, que a igreja ela anda de extremos a extremos. No passado estava lá, aquilo que não era pecado, a gente descobriu que não era pecado, hoje a gente descobriu que não é pecado, hoje virou uma libertinagem. Essas pessoas realmente amavam Cristo, realmente queriam a palavra. Sabe, meus irmãos, e o duro que essas coisas que eu comecei a dizer, estão impregnadas dentro das instituições. Essas coisas estão impregnadas dentro das igrejas. Eu queria ver, eu disse para minha esposa, eu queria ver cortar os eventos dentro da igreja. Corta, pastor Eliseu. A partir de segunda-feira aqui não vai ter mais evento, não vai ter mais entretenimento, não vai ter mais diversão. Vai ser palavra, vai ser Cristo, vai ser adoração, vai ser santidade, só isso. Vamos ver quantas pessoas vão ficar aqui dentro. Vamos ver quantas pessoas realmente querem palavra. Quantas pessoas, vamos ver quantas pessoas realmente amam a Cristo. Nós vivemos hoje um cristianismo barato. A gente vive um evangelho diluído e pervertido, aonde tudo pode, nada é errado.
É isso que nós vivemos hoje. É festa junina gospel, é arraial do crentão, devia ser arraial do capetão. Pergunta, eu não sei se o professor Gil está aí, pergunta para ele o que é festa junina. Vem no domingo cedo aqui, pergunta para ele. Se vocês não sabem o que é, não vou explicar aqui para não delongar muito a mensagem, o tempo aqui é curto. É coelhinho da Páscoa, é Papai Noel, samba gospel. Esses dias eu vi na internet, postaram lá samba gospel. Como que nós vamos adorar a Deus samba? Nós vamos sambar? É isso que nós vamos fazer? Nós vamos sair sambando para adorar a Deus? Nós copiamos em tudo o mundo. Nós copiamos, ao invés de nós levarmos a igreja para o mundo, que foi exatamente, nós estamos aqui hoje porque esses irmãos levaram a igreja para o mundo. Não trouxeram o mundo para dentro da igreja. Tem alguns irmãos que vêm falar, pastor, eu vou sair da igreja, eu vou voltar para o mundo. Eu falo, filho, não faz isso não. Nós já estamos fazendo isso por vocês. Faz isso não, fica aqui mesmo. Em muitos aspectos não tem diferença aqui e lá. Essa é a verdade. Como que a gente vai comparar a igreja hoje? Como nós vamos comparar nós hoje com esses irmãos? Que comparação há? Eu sei que vocês vão, talvez muitos possam estar pensando, mas pastor, foi épocas diferentes, mas nós falamos que nós amamos Jesus, nós falamos que nós gostamos da palavra, só que a gente distorce de tudo quanto é jeito. A palavra de Deus, ela nunca vai se enquadrar para o seu estilo de vida. É o seu estilo de vida que tem que se enquadrar dentro da palavra. Amém? Tudo pode. Eu falei para minha esposa, a semana passada, eu quase estava chorando lá, ela não percebeu porque a gente é homem, né? A gente não gosta de chorar na frente da mulher, a gente é macho, né? Pastor, né? Chorar na frente da mulher. Eu falei para minha esposa, e vou fazer essa pergunta para vocês aqui. Vocês realmente amam Jesus? Vocês realmente amam palavra? Lá em Rio Claro tem uma praça chamada Jardim Público. É uma praça na área central lá, bem no meio da área central. Não sei se aqui em Americana tem alguma praça assim famosa na área central, não sei, tem? Tem. Falei para minha esposa, lembrando o que o Edmilson falou no início. Se nós soubéssemos que lá, eu falei para minha esposa, se nós soubéssemos que lá estava matando crente, se eu, você, a minha filha, o meu filho que está aí, a gente fosse lá, a gente ia ser testado. Você nega Jesus? Vou matar sua filha, pastor. Pastor, eles iam queimar, né? Provavelmente. Você nega, pastor? Não, vou matar sua filha. Falei para minha esposa, será que nós teríamos coragem de pegar nós e ir lá? Eu pergunto para você, se você soubesse aqui nessa praça que deve ter aqui em Americana, estivesse matando cristãos, e se vocês fossem lá, vocês iam ser mortos. Filho, marido, todo mundo. E vocês iam ser dizimados. Vocês teriam coragem de ir lá? Eu fiz essa pergunta para minha esposa. Falei para ela, será que nós teríamos coragem de ir lá? A história de Eusébio, ele diz na sua história que os líderes daquela época da igreja de Esmirna, eles tiveram que fazer uma espécie de uma campanha. O amor desses irmãos, a fidelidade pela palavra é incompreensível para nós. Os líderes da igreja de Esmirna naquela época, diz Eusébio na sua história, que eles tiveram que fazer uma espécie de uma campanha, pedindo para os irmãos não irem nos lugares, porque os irmãos eles iam lá porque eles queriam que a sua fé fosse testada, mesmo sabendo que iam ser mortos. E eles tiveram que fazer uma campanha porque começou uma matança muito grande, como o próprio pastor Eliseu disse quarta-feira passada, um verdadeiro banho de sangue. Será que nós amamos Jesus mesmo? Será que nós queremos palavra mesmo? E eu fiz essa pergunta para minha esposa. E o mais duro de tudo isso, sabe o que é, meus irmãos? O mais duro de tudo isso é que nós estamos transferindo essa herança maldita. É uma herança maldita que eu falo. Nós estamos transferindo para os nossos filhos. Nós estamos transferindo para os nossos jovens. Por isso que hoje a gente vê, me perdoe os jovens, nós vemos uma geração de jovens fracas dentro da igreja. Eusébio conta que um certo jovem daquela época chamado Germânico,
germânico, um jovem rico daquela época, 14, 15 anos, 16 anos, foi levado na presença do imperador, e o imperador ficou com dó desse jovem. Entretanto, ou negava, ou morria, um dos dois, não tinha acordo. Ou prestava adoração ao imperador, ou morria, não tinha conversa. Mas o imperador ficou com dó e tentou convencer esse jovem. Esse jovem apontou o dedo para esse imperador, diante de uma plateia de pagãos, e disse que jamais ele negaria. Falou que podia soltar todas as férias de uma vez, que pelo menos ele iria ficar livre dessa vida. E hoje a gente vê uma geração de jovens fraca. Por quê? Porque nós estamos transferindo essa herança maldita para eles. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo, ele chegou para Timóteo. Vocês sabem como que o apóstolo Paulo atraiu Timóteo por evangelho? Vocês acham que o apóstolo Paulo chegou para Timóteo e falou: Timóteo, vamos lá para a igreja lá, sábado à noite, sexta à noite, vai pôr umas luzinhas lá, a gente vai pôr uma música um pouco mais agitada lá, vai ter um culto gospel lá, vamos para lá, Timóteo, vamos para lá que o negócio vai pegar fogo lá. Timóteo, vamos lá para a igreja lá que vai ter um Rosenbar, como que é o nome desse trem que vocês fazem aí, como que é? Como é Rosenbar? Como que é? Open Bar, como que é o negócio aí? É esse negócio, esse trem aí. 1 Tessalonicenses 5:21, a gente rasga e joga no lixo, que fala para fugir da aparência do mal. Você sabe o que o apóstolo Paulo deu para Timóteo? Para atrair Timóteo para a presença do Senhor, para atrair Timóteo para Cristo? Palavra. Se o que tiver escrito aqui, e Jesus Cristo não for mais o suficiente para nós, nada do que a gente fazer vai segurar as pessoas na igreja. Por isso que hoje a gente vê uma igreja cheia de pessoas vazias. A pessoa liga para você 2 horas da manhã: pastor, eu estou com dor de cabeça. Que fé é essa, meu irmão? Onde nós estamos vivendo? Como nós vamos nos comparar à igreja de Esmirna? Homens que estavam dispostos a pagar com sua própria vida. Eu acho que está na hora da gente rever certas coisas no nosso cristianismo. Falei para minha esposa que eu acho que está na hora da gente rever algumas coisas na nossa vida. Há tempo ainda para isso. Há tempo para isso ainda. Essa é a geração que nós vivemos. Certo pastor, pastor, era qualquer coisa menos pastor aquilo lá. Certa vez ele chegou para mim e disse assim: pastor, mas isso são estratégias que nós fazemos para ganhar as pessoas para Deus, para atrair as pessoas para Deus. Eu disse para ele: seu miserável, é essa geração que nós estamos vivendo. O senhor acabou de falar exatamente a geração que nós estamos vivendo. É a geração que Jesus Cristo não é mais o suficiente. É a geração onde a palavra não é mais o suficiente. E nós temos que ficar criando esses adereços, nós temos que ficar criando esses atrativos, uma estratégia totalmente furada. Quantas pessoas você vê realmente se convertendo hoje em dia dentro da igreja? Pega o pastor Fúvio aí, que se converteu acho que uns 300 anos atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos, uns 250, né? Quebrar o gelo aqui, vamos brincar um pouquinho. Quantas conversões você via genuína antigamente? E quantas conversões você vê genuínas hoje dentro da igreja? Eu costumo falar que hoje dentro da igreja nós temos 2 públicos. Nós temos os convertidos e os convencidos. Tem um monte de gente que acha que é convertido, mas não é convencido. Alguém em algum momento, em algum lugar, convenceu que ele é convertido, mas não é. E hoje a gente não vê mais as conversões genuínas. Por quê? Porque nós ficamos olhando instituições, nós ficamos olhando construção, a gente fica olhando para tudo quanto é lugar, menos para a nuvem. A nuvem está indo para lá, está indo para lá e está indo para cá, e nós estamos aqui chupando o dedo. Porque naquela época, né, pastor Fúvio, se quisesse ficar, era Jesus e palavra, santidade, não tinha mais nada. Você quer? É ou não é, pastor Fúvio? Você quer?
Era só isso. Hoje não, hoje a gente vê esse evangelho. Tenho ficado triste com esse evangelho pervertido que eu tenho visto hoje. Onde tudo pode, nada é errado. É isso que nós vivemos hoje. Como nós vamos nos comparar à igreja de Esmirna? A fé desses irmãos, o compromisso desses irmãos com a palavra, é incompreensível para nós hoje. Porque infelizmente a verdade é uma só, é que nós estamos bem distante daquilo que nós éramos para estar. E nós precisamos voltar. Tem tempo para voltar, há tempo para voltar. Uma outra característica que eu vejo na igreja de Esmirna é uma coisa chamada santidade. Essa palavra hoje no vocabulário evangélico, essa palavra dentro das igrejas, hoje eu vou confessar com a mais sinceridade do meu coração, eu talvez aqui seja o que mais precisa de Jesus na minha vida. Mas eu tenho ficado enojado com certas coisas que eu tenho visto. Tem pessoa que fala: nossa pastor, o senhor gosta de tacar o pau na igreja, o senhor é meio Che Guevara. Não é isso, meus irmãos. É que os encargos de Deus na nossa vida nos torna assim. A glória de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida, ela nos torna denunciadores, e nós temos que denunciar. Mas pastor, o senhor não está vendo as coisas mudar? Eu estou vendo as coisas mudar, mas alguém tem que falar. E uma característica que eu vejo na igreja de Esmirna, que falta hoje, a santidade. Existe um conceito no meio religioso que o camarada ele é bom no que faz, deixa fazer. Deus não está atrás daquele que faz bem. Deus não está atrás daquele que é bom. Deus está atrás daquele que faz certo. Ele não está preocupado se você vai dar show aqui em cima, se você toca bem, não, Ele quer pessoas que têm o coração íntegro, que têm o coração sincero. É dessas pessoas que Ele está atrás, não está atrás de quem faz bem. Eu conheço lá em Rio Claro, eu já disse para o pastor Eliseu, conheço uns par de pastores que se eu trouxer aqui, vocês vão chorar. Eles fazem vocês chorar. Eu vou chorar de raiva ali na frente, porque eu conheço. Se o que eu sempre falo e vou continuar batendo na mesma tecla, se aquilo que você fala aqui em cima, se aquilo que você prega aqui, se aquilo que você toca aqui, não condiz com o que você vive ali embaixo, mas Deus vai varrer essa raça de sem vergonha do nosso meio. Eu tenho orado para Deus pegar essa cambada. Disse para uma irmã, não me lembro, uma irmã da igreja aqui que me chamou, ela mandou um vídeo para mim. Eu falei: irmã, não fica mandando esses vídeos para mim, eu já sou meio assim, meio esquisito, você fica mandando, você fica instigando mais eu ainda. Eu falei para ela. Mas Deus vai varrer essa raça de pessoa que não tem compromisso. Se você vê no livro de Apocalipse, você vê um Jesus vindo como um juiz. Ele vai vir julgar cada um, vai vir julgar eu e vai vir julgar cada um. E infelizmente, querido, nós não temos visto mais santidade no nosso meio. Não há mais compromisso. Hoje em dia a imagem da igreja está manchada por causa dos nossos testemunhos. Essa que é a realidade. Mas como em todas as igrejas, os pastores aqui vão tratar, em todas as igrejas, apenas dessas 7 igrejas, apenas 2 igrejas não sofreram repreensão nenhuma do Senhor, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas em todas as igrejas, o Senhor tem uma promessa, e essa promessa é para as nossas vidas. Ele está falando para nós essa palavra. E no final do versículo 11 do capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá pena da segunda morte. Da primeira morte todos nós vamos passar. Essa não é a mais importante. Essa não é a que faz diferença. É a que nós vamos passar depois. Mas Ele nos promete nesse versículo que nenhum de nós, para aqueles que estão nele, passará pela segunda morte. Eu quero me delongar muito.
Eu quero encerrar a mensagem hoje, que aquela passagem em Apocalipse 22:11, que diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na sua imundície, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez. Fique de pé, por favor. Como o Senhor disse a semana passada, através da vida do pastor Eliseu, e tenho certeza que também tem falado ao coração de vocês, há tempo para nós voltarmos. Há tempo para nós voltarmos e rever o nosso cristianismo, rever certos conceitos na nossa vida. Eu tenho dito para algumas pessoas que eu tenho tido contato, ainda há tempo. E eu acredito que nesse final de história, nesse final de dias, muitas pessoas ainda vão se render ao nosso Senhor, ainda vai voltar para o lugar aonde que jamais nós deveríamos ter saído. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua presença ela é viva no nosso meio. Nos leva, Senhor, de volta, Senhor, para o lugar onde jamais deveríamos ter saído, Senhor. Lugar mais alto, Senhor, que podemos estar, Senhor, é aos Seus pés, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se temos falhado, Senhor, se temos errado, Senhor, se temos, Senhor, virado as costas para Ti, Senhor. Nos tornamos, Senhor, um povo rebelde, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que tem o coração mole. Eu sei que os Seus olhos estão voltados, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre esse lugar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos permite, Senhor, de voltar de novo, Senhor, lá no início, Senhor, lá no princípio, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, abençoa poderosamente cada vida que aqui entrou. Abençoa poderosamente, Senhor, cada vida, Senhor, cada família, Senhor, que o Senhor tem trazido nesse lugar. Abençoa poderosamente, Senhor, a Tua igreja, os líderes, Senhor. Nos mostra, Senhor, nos guia, Senhor, para que os nossos pés, Senhor, não pisem nem para a direita, nem para a esquerda. Continue, Senhor, em nome de Jesus, nos guiando, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um propósito, Senhor, nesse lugar. O Senhor tem um propósito em cada vida aqui, Senhor. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que têm promessas, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de uma conversão genuína, Senhor. Nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, do Teu Espírito, Senhor, queimando de novo, Senhor, os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, abençoa poderosamente cada vida que aqui entrou, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada família. Abençoa a vida dos nossos jovens, dos nossos filhos, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós precisamos que o Senhor esteja junto conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Sei que não sou merecedor de nada disso, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Restaura, renova, escreve o novo de novo, Senhor. Traz, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva para a Tua presença de novo, Senhor. Restaura, Senhor. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Quebra tudo se precisa ser quebrado, Senhor. Mas nós queremos estar aos Seus pés, Jesus. Nós esperamos a Tua volta, mas nós precisamos estar de uma forma santa diante da Tua presença. Por isso, nessa noite, Senhor, eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ele não desiste.